Tribuna Online. Palmeira dos Índios está localizada no agreste alagoano e é a quarta cidade mais populosa do estado. A população é de 71.574 pessoas, por empresas de mídias reconhecidas pelos serviços prestados aos alagoanos. TV Opes, TV Liberdade AL, Já é Notícia e Jornal Tribuna Independente. O objetivo é colaborar com o desenvolvimento do interior de Alagoas, contribuir com o fortalecimento da democracia e, principalmente, com você, eleitor, para que chegue diante da urna em 6 de outubro com uma decisão segura, com propriedade, fazendo a melhor escolha para todos os habitantes da região onde você mora. Se você não assistiu aos debates que já aconteceram aqui, todos estão disponíveis nas plataformas das mídias do Pool. Todos os debates são transmitidos simultaneamente pelas mídias que integram o Pool de Veículos de Comunicação do Agreste. TV Opes, canal 10, presente em 21 municípios alagoanos, em Gravatá, Pernambuco, Aracaju, Sergipe, Paulo Afonso, Glória e Alagoinhas, na Bahia, e pelo canal do YouTube e Facebook da emissora. Também transmitido pela TV Liberdade AL, canal no YouTube e canal 1325 da Araplay. Portal Já é Notícia pelo YouTube Já é Cast. E Jornal Tribuna Independente, YouTube Tribuna Online. Palmeira dos Índios está localizada no agreste alagoano e é a quarta cidade mais populosa do estado. A população é de 71.574 pessoas, segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A região, que é chamada de Princesinha do Agreste, tem 4 candidatos à prefeitura. Cristiano Ramos, do PDT, Gervásio Neto, do PRD, Mosabelle Ribeiro, do Republicanos e Tia Júlia, do MDB. Cristiano Ramos é natural de Palmeira dos Índios, tem 49 anos, é empresário, casado, foi 2 vezes vereador e ex-secretário de Educação do município de Palmeira dos Índios. Gervásio Neto tem 38 anos, nasceu em Recife, Pernambuco, é advogado, atuante, casado e uma presença nova na política. Mosabelle Ribeiro tem 52 anos, é casada, natural de Palmeira dos Índios, servidora público-municipal e enfermeira de formação, professora e ex-primeira-dama de Palmeira dos Índios. Tia Júlia nasceu em Palmeira dos Índios, tem 66 anos. É professora e tia do atual prefeito e apoiada por ele. Todos os candidatos receberam o convite e as regras do debate previamente. São regras claras, oferecem espaço igual aos candidatos para expor suas ideias, propostas e plano de gestão de sua cidade. E as regras estão em concordância com a legislação eleitoral. Depois de inúmeros contatos solicitando retorno e sem resposta, a equipe da candidata Mosabelle Ribeiro informou hoje que a prioridade são as caminhadas e visitas casa a casa. A nossa produção fez insistentes contatos com a equipe da candidata Tia Júlia, sem obter retorno. O Pool de Veículos de Comunicação do Agreste lamenta a atitude antidemocrática das 2 candidatas, Mosabelle Ribeiro, do Republicanos, e Tia Júlia, do MDB. O que não se espera de candidatas mulheres quando se luta por mais mulheres na política, mais mulheres no poder, uma luta pela equidade de gênero e uma democracia plural. O candidato Gervásio Neto, do PRD, confirmou presença, hoje reafirmou a presença e, minutos antes de começar o debate, a equipe enviou
uma mensagem do candidato, eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Venho, por meio desta, pedir sinceras desculpas à TV Opes e ao público por minha ausência no debate de hoje, 25 de setembro de 2024. Estamos na reta final da campanha e a agenda está extremamente cheia, com compromissos importantes em diversas comunidades, ouvindo os problemas da nossa gente e construindo junto com a população soluções que nossa cidade tanto precisa. Conto com a compreensão de todos e sigo firme na caminhada para transformar nossa cidade. Fecha aspas. O pool de veículos de comunicação do Agreste lamenta que você, eleitor de Palmeira dos Índios, não tenha a chance de conhecer as propostas de gestão dos 4 candidatos, porque o que for eleito vai tomar decisões que vão afetar a sua família e o seu futuro. O candidato Cristiano Ramos, do PDT, está aqui no estúdio da TV Opes e vamos seguir o debate apenas com um candidato. Boa noite, candidato Cristiano Ramos, obrigada pela sua presença. E pelas regras conhecidas por todos os candidatos, o debate tem 4 blocos. Este primeiro bloco possui tema livre. Cada candidato terá 5 minutos para administrar como quiser, expondo o que considerar relevante para a sua possível gestão. E conforme as regras, a ordem de fala é definida por sorteio, com a presença de assessores das chapas concorrentes. Tendo apenas um candidato presente, não teve sorteio, e a comissão examinadora do debate, composta pela assessoria jurídica e representantes do pool de veículos de comunicação do Agreste, decidiu conceder ao candidato presente o tempo dos candidatos faltosos, e o senhor tem até 13 minutos para fazer a sua exposição inicial. Fique à vontade, pode começar, por favor. Boa noite, Cléia. Boa noite a todos que assistem a Opes TV. Eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui, poder apresentar minhas propostas, mostrar o comprometimento que tenho com a minha terra e para que sou candidato a prefeito. E por isso estou aqui, para nominar elencar algumas coisas que acho muito importantes para que Palmeira volte a se desenvolver, volte a dar qualidade de vida a todos os palmeirenses. E é uma pena, Cléia, que os meus adversários políticos não estejam aqui para também apresentar suas propostas. E eu posso até entender o porquê, né? Quando o candidato ele não tem comprometimento com a candidatura, quando ele está apenas representando um grupo, né, ou grupos que representam interesses financeiros e de poder, dá nisso aqui, ó. Falta de comprometimento, falta de defesa das suas ideias, porque as ideias não são deles, não são construídas por eles, não são ideias que são voltadas para uma história de uma cidade que precisa ser reconstruída em alguns setores, não tem ideia do que o povo sente por faltar muita coisa e não sabe o impacto de uma gestão fantasiosa que, infelizmente, deixou se esvair pelo ralo milhões e milhões de reais, né, nesses últimos 4 anos. E não tem, dá para entender porque a falta desse povo aqui. Representam grupos diferentes, são fantoches, né, são laranjas, ditos laranjas, e não tem propósito. O propósito é estar ali por um projeto de poder, para fatiar o município, para fatiar a gestão, para empobrecer cada vez mais o nosso povo, né, levar dificuldades, e é isso que eles representam.
mas nós vamos aqui, vou começar falando da minha trajetória política, na vida política. Eu estou no segundo mandato como vereador. Eu tenho 49 anos, como você bem falou. Sou produtor rural e eu tenho empresa de terraplanagem. Sei o potencial que a nossa terra tem. A história de Palmeira é uma história grandiosa, uma cidade que por muitos anos foi a segunda cidade do interior de Alagoas e até a década de 50 era a quarta do Nordeste. Palmeira perdeu posto em importância econômica e geopolítica com o passar do tempo e a falta do comprometimento de alguns políticos que passaram lá, já como representantes de outros grupos, que se voltaram apenas à briga por mandato, à briga por poder, e ela foi perdendo seus setores produtivos, foi diminuindo, e hoje nós ocupamos a 4ª colocação no Estado. É uma pena, né? Até 30 anos atrás, Palmeira era maior que Arapiraca, que hoje é uma capital no interior, tinha uma economia muito forte, e isso tudo ficou para trás e não foi reconstruído por falta de compromisso, por falta de visão e por falta, talvez, de amor à terra. Porque, enquanto Palmeira não direcionar, não planejar, como Arapiraca fez no momento de crise, que quando criou um plano diretor avançado, um plano diretor sério, que projetou Arapiraca nos próximos 20, 30 anos, Palmeira não vai sair do lugar. Hoje nós temos lá um plano diretor, capengo, arcaico, sem propósito, que tem que ser revisto, tem que ser refeito, para que a gente direcione a próxima gestão e os próximos gestores para a condução de uma reconstrução de uma cidade que volte a ser a princesa do sertão nos próximos 30 anos. Se Deus quiser, é um trabalho totalmente de reconstrução, é um trabalho de devoção praticamente, é uma doação de vida para que a gente comece o começo de uma nova história. E Clé, é pena porque eu cheguei a imaginar que a visão de quem tem hoje o poder executivo na mão de Palmeira era um pouco diferente de tudo que já tinha passado por lá. Mas em uma tentativa de sucessão familiar, um projeto político pessoal, que começou há 2 anos atrás, com a tentativa de eleger a sua esposa deputada estadual, o atual gestor fechou as portas de Palmeira para o parlamento alagoano, em uma aventura sem sentido. E, depois disso, a desconstrução do governo foi total. Hoje, Palmeira vive tudo o que ele pregou em uma campanha de mudança, quando, então, vereador deu oposição ao ex-prefeito Jaime Ribeiro. O principal palanque do atual prefeito, que é representado pela candidata Luísa Júlia, que até hoje não foi a uma rádio, não foi a um podcast, não veio aqui e não dá entrevista porque simplesmente não tem o que falar. Não sei se por falta de preparo ou se por não saber exatamente o que é uma candidatura a prefeito. Mas ela representa hoje a tentativa de sucessão familiar de um prefeito que esqueceu há 2 anos todo o compromisso que foi feito em campanha de realmente reconstruir a saúde de Palmeira, que pegou do ex-prefeito James acabada, arrasada, de valorizar funcionários públicos, né, de dar o que o funcionário público municipal merece, de fazer uma educação diferente, de trazer prosperidade, trazer oportunidades para a reconstrução da economia da nossa cidade.
E tudo isso ficou para trás. E, infelizmente, ele apresenta uma candidata que empurrou goela abaixo no seu próprio grupo, sem preparo. Empurrou goela abaixo também uma vice-prefeita, em uma composição mesquinha, uma parceria política que só é interessante para o próprio prefeito. Empurrou também goela abaixo a sua candidata a vice-prefeita. E já está bem claro quais são os interesses do atual prefeito. Já está bem claro qual é o papel da sua candidata. E nós precisamos mudar essa história. Aqui também deveria estar a candidata Mosabelle Ribeiro, esposa do ex-prefeito James, que se diz a mulher da saúde, que vai resolver a saúde de Palmeira. E eu queria que ela explicasse aqui, né, como é que seria essa mágica se ela representa um grupo que hoje forma um consórcio de poder em Palmeira. Um grupo que é composto por ex-deputados estaduais, que todo mundo sabe quem é. Um grupo que é composto por ex-vereadores que já atuaram na pasta da educação, que nós já também sabemos quais são os interesses, que inclusive colocou sua esposa como vice-prefeita dessa chapa. Um grupo formado pela ex-secretária de Saúde, né, que é a doutora Verônica. Um grupo formado por pessoas que fizeram exatamente o mesmo governo que o James entregou, Palmeira destruída. E eu queria que Mosabelle explicasse como é que ela vai fazer um novo se anda acompanhado do mesmo povo com o mesmo propósito. É uma pena, porque Palmeira tem muito para se fazer e não dá para brincar com vida e com o futuro de uma terra tão importante, de uma terra tão fantástica como Palmeira dos Índios. E o candidato Gervásio Neto, eu entendo completamente, porque ele simplesmente não conhece Palmeira, não mora lá, nasceu em Recife, morou muito pouco tempo, e não dá para... Ele tem até razão para não estar aqui, porque não conhece a cidade, não conhece as necessidades da cidade, não conhece as carências do povo, não conhece as dificuldades dos bairros, não conhece a área rural, com certeza não conhece. E aqui ele não teria o que falar. Então, Cléa, eu acredito que o povo palmeirense vai saber, no dia 6 de outubro, escolher bem quem dirigir o futuro daquela terra, porque já sofreram muito e hoje tudo que nós vivemos há 8 anos atrás estamos vivendo hoje. A diferença é que, ao invés de comprar remédio para dar à população carente, através da atenção básica, ao invés de ter à disposição contratos de prestadores de serviços, de exames de alta complexidade, de cirurgias, ao invés de acabar com a fila de espera por cirurgias e exames eletivos, o prefeito prefere gastar milhões em uma festa que tem sua importância indiscutível, que é a FIP, e deixa a população bater numa porta de um PSF que só funciona, pasmem vocês, até às 14 horas, na área urbana, mas bota festa para tentar tirar o foco de vários e vários problemas. E isso é lamentável para um homem que se diz o maior gestor da história do Palmeiras. A máscara começa a cair e o povo está despertando e está vendo que não dá para continuar como está, nem dá para voltar para aquele passado que só deixou mais lembrança. E o nosso interesse, o nosso objetivo, nessa caminhada que faço com Deus e com meus amigos, sem grupos gigantes por trás desse propósito, para fatiar a prefeitura e sugarem tudo que é direito do povo,
essa caminhada que sigo com meus amigos, com o povo de Palmeiras que vai confiar na gente o voto, porque sabe do interesse do nosso trabalho e sabe da responsabilidade que nós temos de representar a cidade, representar o nome da minha família, representar a história dos meus pais, dos meus tios, de todos que compõem. E falo isso com muito orgulho, a família Ramos e a família Ferreira, que tem hoje, e digo com muito orgulho, a nossa candidata é uma jovem que também vai fazer um governo a 4 mãos com a gente. A Fernanda Ferreira foi escolhida a dedo e foi pensada porque ela tem preparo e tem competência para representar a juventude e as mulheres da nossa cidade. Obrigada, candidato Cristiano Ramos. E a gente volta já já com o debate entre candidatos a prefeitos de Palmeiras dos Índios. Renove o seu guarda-roupa com as últimas tendências da moda feminina. Araceli Boutique tem um look perfeito para qualquer ocasião. Sofisticado, moderno, clássico ou fashion. Moda e estilo num só lugar, para você se sentir confiante e especial. Araceli Boutique, Rua Esperidião Rodrigues, 498, Centro, Arapiraca. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto.
Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. A gente segue com o debate entre candidatos a prefeito de Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas, realizado pelo Pool de Veículos de Comunicação do Agreste, TV Opes, TV Liberdade AL, Portal Já é Notícia e Jornal Tribuna Independente. Na falta dos... São 4 candidatos, Palmeira dos Índios tem 4 candidatos à prefeitura. Na falta de 3 candidatos, a gente segue com um candidato, contribuindo assim com a democracia. E pelas regras do debate conhecidas pelas 4 chapas concorrentes, este segundo bloco é de perguntas entre os candidatos. Também pelas regras, o candidato presente que se sentir ofendido pelo outro candidato pode ter 1 minuto de direito de resposta. A análise do direito de resposta é da comissão examinadora do debate, formada por representantes do pool de empresas de comunicação e pelos advogados que estão aqui presentes no estúdio acompanhando o debate. O doutor Agnes Cavalcante, doutor Ramon Lima e o doutor Henrique Canuto. Lembrando que só terá direito de resposta o candidato que estiver presente no debate. A ordem das perguntas também é definida por sorteio com a presença dos assessores dos candidatos. Na falta das candidatas Mosabela Ribeiro e Tia Júlia e também do candidato Gervásio Neto, o sorteio não foi feito. E o candidato presente vai usar o tempo da pergunta e da réplica dele, no total de 3 minutos, para usar como achar mais conveniente. Por favor. O senhor é quem decide. O senhor usa o seu Qualquer tempo. um O senhor deles. tem 1 minuto para a pergunta e 2 que seria para a réplica. Tá. Então, o senhor pode usar esses 3 minutos como achar melhor. Eu queria começar, essa pergunta seria para a candidata Luísa Júlia, né, aquela que não responde nada em canto nenhum, não defende seu plano de governo porque não fez, não sabe para que existe plano de governo, se vai ser comandada, né, é uma laranja. E essa pergunta seria direcionada à educação, né, uma vez que ela passou 2 meses como secretária da Educação, professora de ensino fundamental, mas com muito pouco conhecimento na área da educação. E a última provinha Brasil, Palmeira passou uma vergonha grande, né? Ficou na 85ª colocação, mostrando exatamente as vísceras da qualidade do ensino desse governo, que se diz o governo da mudança, que na verdade é um governo de poucos investimentos nos setores fundamentais do município, como saúde, como educação. Ela não está aqui para responder, mas eu posso responder por ela. Uma vez que fui secretário e passei pouco tempo, apenas 4 meses, tentando implementar mudanças, que inclusive estão no meu plano de governo, e fui barrado pelo atual gestor
porque não busca resultado. A Secretaria da Educação, ela teve um péssimo resultado obtido, né, no resultado da Provinha Brasil, porque ela está feita de política. Ela está sendo usada como cabide de emprego e ela está desconstruindo o que é fundamental na saúde, na educação, que é valorizar os profissionais, formar os profissionais para levar conhecimento à criançada, porque a educação municipal ela vem do infantil ao Fundamental 2 e é aí justamente onde está a formação do conhecimento das crianças para um futuro. E simplesmente não tem sequência, ela não tem um trabalho de formação para os professores, que automaticamente não conseguem transferir conhecimento por viver um clima de terror, um clima de perseguição, contratados, perseguidos, concursados, humilhados, e simplesmente o retrato do que é passado para a sala de aula, sem culpa alguma de quem faz a educação na sala, no chão da escola. E aí eu posso direcionar um tal problema, que é justamente no gestor, isentando a culpa de quem faz a educação em Palmeira, por justamente ser problema de gestão, de falta de comprometimento com o resultado, com a qualidade do ensino, com o que realmente importa, que é levar conhecimento para a nossa criançada. É um governo de faz de conta o que a nossa candidata Luísa Júlia representa, que não tem palavras nem argumento para defender, né? E por isso não está aqui, além de não ter conhecimento. Também por decisão da comissão examinadora do debate, o candidato presente, Cristiano Ramos, do PDT, ele tem o direito de usar o tempo de resposta à pergunta que os candidatos faltosos fariam se estivessem presentes. E de tréplica, ou seja, o senhor tem mais 4 minutos, pode ser uma segunda pergunta ou pode continuar no mesmo tema, a decisão é sua, pode começar. Secretária, candidata Luísa Júlia, tem aqui outra pergunta, que é essa toda Palmeira. E eu acredito que, inclusive, o Estado, os tribunais que fiscalizam as contas, o Ministério Público, quer saber por que a saúde de Palmeira se encontra na situação que se encontra hoje, tendo uma sobra de recursos gigantesca do período do Covid, que nunca foi prestado conta, algo em torno, segundo a imprensa, de 5 milhões de reais a 6. E a saúde se encontra acabada, nós não temos um serviço de qualidade na UPA, nós não temos uma atenção básica funcionando como deveria funcionar. E aí entra também a questão do recurso da Casal, da indenização da Casal, para que fosse investido em saneamento básico, que também é saúde, né, que foram 106 milhões de reais nesse atual mandato, e não existe prestação de conta de nenhum dos recursos. E a saúde de Palmeira morta, assim de se dizer. Nós não temos medicamento, nós não temos mutirões de cirurgias, nós não temos exames, marcação de exames. Nós temos fornecedores esperando pagamento. Nós temos postos de saúde que fecham às 14 horas do dia. E a reclamação da população é grande, é gritante a situação da saúde de Palmeira dos Índios. E denúncias todo dia aparecem. Hoje apareceu uma denúncia de um jornalista, de um repórter, a respeito do IGPS, que é um instituto que faz uma folha de pagamento para Penedo. E segundo esse jornalista, Palmeira também está
nessa lista de parceiros. E eu queria que a dona Luísa estivesse aqui, a candidata Luísa Júlia, para que ela explicasse, porque ela faz parte dessa gestão, ela representa essa gestão e ela tem que tirar essas dúvidas do povo, da população de Palmeira e dar uma satisfação nessa que são duas partes importantes, a educação e saúde. E também, dona Luísa, a falta de informação da Previdência Municipal, né, que é uma caixa preta, que há muitos anos, inclusive eu, há pouco tempo, coloquei um requerimento na Câmara pedindo, depois do município que não tem a oferecer nenhum medicamento imposto, se dá o luxo, pela irresponsabilidade do financeiro e do gestor, de recolher dos contratados o repasse para o INSS e não o fazer e gerar uma multa de 19 milhões de reais. É uma herança de uma multa de 1 ano, que já é herança desse atual gestor, que se diz o cara que mudou a cidade, está deixando aí de 1 ano, fora os outros, segundo a Receita Federal. Não sou eu que estou dizendo, não é a imprensa, não são opositores. A Receita Federal do Brasil, que levantou, e lá existe um buraco que gerou uma multa de 19 milhões em 1 ano. E tudo isso é coisa para se explicar à população, porque o povo do Palmeiras precisa saber e quer entender. E no dia 1º de janeiro, se eu for eleito, nós vamos começar uma auditoria séria, minuciosa, para mostrar onde estão os erros, para mostrar o que realmente está ficando para a nossa cidade e responsabilizar a quem errou. Também, por decisão da comissão examinadora do debate, são 3 candidatos faltosos e o senhor tem mais 4 minutos para fazer uma terceira pergunta ou continuar no mesmo tema. O senhor decide e pode começar. Eu queria perguntar à candidata Mozabelle Ribeiro, que também não veio, e mostra, né, qual o real papel da candidatura dela, que é representar um consórcio de grupos que estão fora do poder e que estão unidos para simplesmente voltarem para a cena do crime, para simplesmente voltarem para aquela Palmeira que deixaram há 8 anos atrás totalmente destruída, com o povo desmotivado, cabisbaixo, né? E hoje mudaram a cara do candidato, mudaram o gênero, mas, passada a cortina, os atores são os mesmos. E eu queria perguntar à candidata Mozabelle como seria, se Deus nos livre, eles alcançassem o poder, como é que ela se comportaria no trato com os funcionários do município, o compromisso de pagar salários em dia e com a saúde que deixaram arrasadas. Inclusive, na época, existia também um instituto, um OS, não era um instituto, era um OS, que geria a UPA, e quando o ex-prefeito James Ribeiro entregou passou o município para o atual gestor, a UPA estava praticamente sem funcionamento. E eu queria entender, depois de fazer parte de uma gestão que ela representa hoje, que deixou salários atrasados, que teve greve de funcionários da saúde, teve greve de funcionários da educação, que permitiu, por uma revolta do funcionalismo, um velório dentro da prefeitura por 7 dias, por falta de comprometimento do seu esposo, que era gestor na época, por falta de trato, por falta de humildade, de reconhecer erros e de sentar para discutir com quem faz gestão, que são todos os funcionários. E aí eu queria que ela me respondesse como é que ela faria diferente se já passaram
fizeram um desastre. Tanto com a saúde, como na educação, na habitação, deixaram pela metade um conjunto chamado Brivaldo Medeiros, que hoje virou um depósito de gente, é um lugar desumano. Eu tenho visitado o Brivaldo, parece cenário de filme de guerra. E eu queria entender o que é que mudou nela e o que é que ela faria que seria diferente daquele tempo. Porque os atores são os mesmos, os propósitos são os mesmos e o cenário é o mesmo. O que é que mudaria em uma gestão agora, a senhora à frente, para acomodar todo esse povo que está fora do poder há um tempo e que está sedento de poder para tomar a Prefeitura de Palmeira e fazer dela um meio de vida? Eu queria que a senhora me respondesse aqui, olhando para aquela Câmara e falando para o povo de Palmeira o que é que seria diferente, porque são os mesmos que compõem seu grupo. Obrigada, candidato Cristiano Ramos. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais debate. Renove o seu guarda-roupa com as últimas tendências da moda feminina. Araceli Boutique tem um look perfeito para qualquer ocasião. Sofisticado, moderno, clássico ou fashion. Moda e estilo num só lugar, para você se sentir confiante e especial. Araceli Boutique, Rua Esperidião Rodrigues, 498, Centro, Arapiraca. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também.
Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos. São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. A gente volta com o terceiro bloco do debate entre candidatos a prefeito de Palmeira dos Índios, uma cidade do Agreste com 135 anos. E neste bloco, pelas regras do debate, os candidatos responderão a perguntas feitas pelos representantes das mídias que formam o pool de veículos de comunicação do Agreste. A ordem, em sorteio prévio, foram definidos os temas e a ordem das perguntas. No sorteio estavam os temas educação, saúde, cultura, esporte e lazer, desenvolvimento, saneamento básico, segurança, geração de empregos, meio ambiente, agricultura, turismo e infraestrutura. Cada representante fará uma pergunta, sendo a mesma dirigida aos candidatos concorrentes. O tempo de resposta é de 3 minutos. Na falta das candidatas Mosabelle Ribeiro, do Republicanos, Tia Júlia, do MDB, e do candidato Gervásio Neto, do PRD, todas as perguntas serão direcionadas ao candidato presente, Cristiano Ramos. Pelo sorteio, quem faz a primeira pergunta é Everton Silva, representando a TV OPS sobre o tema saneamento básico e esgotamento sanitário. Por favor, Everton, pode fazer a pergunta. Boa noite, Cléia. Boa noite, candidato Cristiano Ramos. Boa noite para você que está nos acompanhando aí do outro lado. Candidato, Palmeira dos Índios tem 135 anos, é a 4ª cidade mais populosa do estado e apenas 3,43% da população total de Palmeira dos Índios tem acesso aos serviços de esgotamento sanitário. A média do estado de Alagoas é de 19,5%, a do país 55,5%, e ainda tem 61,71% da população usando fossa rudimentar. Os dados são do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Caso seja eleito, qual o plano de gestão contempla saneamento básico e esgotamento sanitário para a população? Nós temos aqui no nosso plano de governo justamente um tópico que fala no investimento no saneamento básico, que é para ontem. Saneamento básico é saúde, saneamento básico é qualidade de vida, mas saneamento básico, para quem não tem visão, é apenas uma obra enterrada que o povo não vê. O nosso compromisso como prefeito é avançar nas áreas que têm que ser saneadas. Existem vários bairros de Palmeira que carecem, e muito, de saneamento, de drenagem. E a nossa meta para os próximos 3 anos, para os próximos 4 anos, a partir de janeiro, é subir de 3% ao menos 12% a mais, alcançando os 15% da área da cidade saneada, e buscar recursos para deixar projetos
deixar já um mapeamento para outras áreas, para avançar ainda mais, para quem seguir, para que, se o povo resolver renovar o mandato, que a gente consiga, no segundo mandato, avançar, subir dos 15%, mas, a princípio, a meta, nos primeiros 4 anos, é conseguir avançar ao menos mais 12%, fechando os 15% no primeiro mandato, se Deus quiser. Mas, para isso, nós precisamos de parceiros, nós precisamos conseguir recursos, porque Palmeira tem perdido muito em receita. Uma cidade que tem pouca renda, né, tem uma indústria que pouco, tem um parque fabril muito pequeno, que também precisa de investimento para trazer renda à cidade, para que a gente possa investir em setores como o saneamento. E tudo é um conjunto, porque obras caras como o saneamento básico, inclusive os projetos são bem caros, elas, para uma cidade como Palmeira, elas exigem, né, que seja feito um passo a passo, que seja feito um planejamento que tenha um ponto como objetivo, uma meta, para que a gente alcance a cada tempo. Mas, sem sombra de dúvidas, será da infraestrutura um dos focos da gestão do Cristiano Ramos é o saneamento básico e drenagem de algumas áreas de Palmeira que ainda não estão calçadas, que precisam avançar em calçamentos, e a gente já começar essas áreas partindo com a drenagem e com o saneamento. E é com 12, minha gente, que a gente vai conseguir fazer isso, é com Cristiano Ramos, que ainda não passou pelo governo de Palmeira, né, que, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro, com o aval de vocês, a confiança do povo palmeirense, nós vamos começar a construir uma nova história, porque nós temos como referência não parceiros de política, não parceiros que estão ali em busca de espaço para usurpar o que é público. Nós temos como exemplo, na própria família, o ex-prefeito Graciliano Ramos, que é tio da minha mãe, meu tio-avô, e que ainda hoje é retratado na esfera pública como o pai da lei de responsabilidade fiscal. Há pouco tempo a Band fez uma matéria que retrata os relatórios do ex-prefeito Graciliano Ramos como uma referência de gestão pública após 100 anos, praticamente 100 anos, 96 anos, que ele governou Palmeira dos Índios. Seu tempo. É meu tio-avô. E, se Deus quiser, a gente vai passar pelaquela gestão sem envergonhá-lo, deixando um rastro de desenvolvimento, um rastro de trabalho, um rastro de honradez e respeito ao dinheiro público. Okay. A próxima pergunta é de Edival Moura, do portal Já é Notícia e Já é Cast, sobre o tema infraestrutura. Por favor. Boa noite, Cléia. Boa noite, candidato Cristiano Ramos. Boa noite a você que acompanha essa série de debates promovidos por esse pool de veículos de comunicação do Agreste. Candidato, Palmeira dos Índios, ela falta diretrizes para que a cidade melhore a infraestrutura. A gente entra nas ruas principais de Palmeira dos Índios, vê um trânsito totalmente desordenado. E quero saber do candidato o que o senhor tem de propostas em seu plano de governo para que possa melhorar toda essa condição da cidade e, assim, atrair os investidores que vão ajudar a trazer esses recursos que o senhor citou anteriormente para fazer os investimentos devido para o crescimento econômico ordenado do centro urbano, das vias urbanas de Palmeira dos Índios. Boa noite, eu agradeço a pergunta. E é pertinente num momento como esse que a gente tem que direcionar, né, e mostrar para que está aqui, para que é candidato, porque o 12 é que pode transformar a história da nossa cidade,
e dizer por que o 12 está preparado para governar. Estou na Câmara de Vereadores há 8 anos, como mandato de vereador, representando aquele povo que me confiou por 2 vezes uma cadeira no Poder Legislativo, e lá, tentando entender por que cada prefeito que entra deixa um rastro de obras inacabadas, deixa um rastro de obras caríssimas, sem propósito algum, estradas, caminhos que levam nada a canto nenhum, e a cidade não sai do canto. Nós, há 10 anos atrás, tínhamos 76 mil habitantes, hoje nós temos 73 mil. A cidade está diminuindo, porque a cidade ficou mais pobre, a cidade não dá oportunidade a seus filhos. Nós tínhamos um setor primário riquíssimo, que sempre nos trouxe muita riqueza, e que ainda hoje é a base do sustento do comércio palmeirense, porque se você for a Palmeira dos Índios todos os dias do mês, pela manhã você vê movimento do comércio. Se você for à tarde, salvo os dias que tem pagamento do setor público, o comércio de Palmeira não tem ninguém nas lojas. O homem do campo é quem leva a riqueza para a cidade, e era o campo que transformava a cidade num polo industrial grande, principalmente no setor têxtil. Palmeiras já teve torrefação de café, Palmeiras já teve fábrica de bebida, Palmeiras já teve 2 algodoeiras, Palmeiras teve várias fábricas de confecção, fábrica de calçados. Palmeiras já foi o maior produtor de pinha do Brasil. Palmeiras tinha uma produção grande também de castanha, de manga, e o setor de cana-fístula, de Frei Damião, era um local onde se concentravam vários galpões, vários armazéns, onde passavam frutas de várias safras diferentes, da pinha, da manga, da castanha, para encaixotar e alimentar os ceasas do Nordeste e os ceasas de São Paulo. Isso tudo se acabou com o tempo, por falta de, justamente o que você falou, planejamento, falta de um plano diretor que projeta a nossa cidade, que faça referência aos setores e que setorize o nosso município, para que a gente organize e tenha um norte para voltar a se desenvolver. E é com o 12, com Cristiano Ramos, que nós vamos construir esse plano diretor com técnicos, com pessoas preparadas, que possam redirecionar algumas vias importantes da nossa cidade para dar escoamento àquele trânsito desorganizado, tentar direcionar alguns comércios, algumas áreas de comercialização de produtos que podem ocupar outros espaços que já não cabem mais naquele centro apertado. Isso tudo vem com estudo, com parceiros que sejam competentes, preparados e formados para desenhar. Não com arranjo caseiro, não com adivinhação, não com acho que isso vai dar certo. Não assim, é com pessoas que se prepararam, que estudaram, que vão nos nortear em projetos e na construção de um plano diretor forte e sólido que, assim como Arapiraca, projeta Palmeira para um futuro muito grande. A pergunta agora é do jornalista Tony Medeiros, da TV Liberdade, sobre o tema desenvolvimento. Ele enviou a pergunta, eu vou ler a pergunta do Tony Medeiros para o senhor. Ele diz que Palmeira dos Índios, terra que Graciliano Ramos já administrou, tem uma rica história em diversos pontos: religiosidade, produção de frutas, leite e derivados, além de produções culturais e artísticas. E ele pergunta como inserir os indígenas nas próximas páginas de desenvolvimento do município. Tony, que não está aqui presente, no meu plano de governo, uma parte da sua pergunta eu já respondi, mas no meu plano de governo, inclusive, tem um ponto, que é na parte de turismo, que trata justamente
desse aproveitar, dessa aproximação e dessa riqueza que nós temos, que é a cultura indígena, que é uma atração turística, né, que é uma atração cultural. Né, e como ele bem falou, Palmeira é riquíssima em cultura e muito pouco explorada. É impressionante como Palmeira tem como maior nome de Alagoas, que foi escolhido no ano de 2000, o alagoano do século, foi o Graciliano Ramos. Foi prefeito da cidade, foi comerciante naquela cidade, ali constituiu família. E quando se fala de Graciliano em todo o mundo, se reporta a Palmeira. E a Casa Museu Graciliano Ramos, vocês palmeirenses, é bom lembrar disso, passou 6 anos fechada. 6 anos fechada. Falta de compromisso de uma gestão que não valoriza a cultura. E nós temos que abraçar a cultura como parte da retomada econômica do nosso município, porque a cultura se entrelaça com o turismo. E o turismo é gerador de emprego, o turismo é gerador de renda. Trazer o Brasil e o mundo para Palmeira é simplesmente uma das coisas, uma das indústrias que como muitos se reportam, a indústria sem chaminé, e uma das mais rentáveis que nós podemos ter, reestruturando a cidade. Eu estava conversando um dia com um estudioso da vida do Graciliano Ramos, lá de Palmeira, o professor Cosme Rogério, e ele estava dizendo, ele estava mostrando que hoje, com a tecnologia, a gente pode reproduzir alguns livros dele que retratam a cidade, colocando QR Code em algumas esquinas que são retratadas na história desse livro. Isso tudo atrai turista. Isso tudo, esse envolvimento da cultura indígena, nesse contexto turístico também, é importante para a gente. Nós temos a vontade de, aliás, está no plano de governo, colocar rotas turísticas que levem o turista para dentro das aldeias, em transportes seguros, né, com paradas pontuais, com aproveitamento da culinária para o turista, a culinária indígena, para que eles passem um dia ali, um momento, tenham um roteiro que ocupe aí um dia ou dois dentro daquelas aldeias que são lindas, que são em serras, que tem nascentes, que tem matas fechadas. E nós podemos trocar essa retomada de crescimento com o apoio dos nossos índios, que são vizinhos, são moradores da nossa cidade e podem ser parceiros comerciais também. Né? Basta que haja respeito, basta que haja investimento, basta que haja um olhar diferente para que eles também façam parte da retomada de crescimento, também vivam em harmonia conosco, todos vivendo uma Palmeira que é a terra do amor, a princesinha do sertão, que vai voltar a brilhar daqui uns dias, se Deus quiser. E é com 12, com Cristiano Ramos, que isso vai acontecer. É com o novo. Quem já foi e não fez, é balela, não fará. Vamos apostar no novo para começarmos uma nova história com 12, com Cristiano Ramos. Pelo sorteio, que encerra o bloco de perguntas, é o jornalista Roberto Bahia, do jornal Tribuna Independente. Ele enviou a pergunta e o tema é sobre cultura, esporte e lazer. O senhor já falou aí um pouco, mas vamos continuar com este tema. E ele diz, vou ler aqui para o senhor, ele fala: a cultura é essencial para a mente e corpo, além de estimular a sonhar, a acreditar, enfim, por meio da criatividade supera desafios. O esporte, por sua vez, é de fundamental importância em termos de lazer, saúde e educação. Seguramente, uma das formas de trazer mais inclusão social por meio da cultura e esporte, que são os projetos, por meio dos projetos sociais. Projetos sociais de Palmeira dos Índios. Infelizmente,
está bem aquém de cidades que investem nessas áreas, que são cruciais para a comunidade interiorana. Como prefeito, o senhor tem em mãos projetos para investir na cultura, esporte e lazer? Com certeza. Um dos pontos da minha escolha da vice, da Fernanda, é que ela tem uma relação muito próxima, além de ser muito jovem, de ter além de muito jovem, ter uma história de vida, uma história de luta, em busca de uma carreira como cantora. Ela é educadora e ela é muito ligada à cultura. E antes do plano de governo começar a ser assentado em papel, nós nos reunimos com setores da cultura, com diversos setores, e começamos a discutir. E, infelizmente, aliás, graças a Deus, nós conseguimos fazer 2 reuniões com essas pessoas que fazem a cultura de Palmeira, que fazem a música de Palmeira, alguns artistas. Porque depois disso começaram as perseguições, o pessoal foi ameaçado por pessoas ligadas à gestão, de que se continuasse a discutir com a gente, a dar ideias, perderiam seus empregos, ou familiares que têm ali algum ganha-pão prestando serviço à comunidade palmeirense. Mas o conhecimento que a Fernanda já tem nos permitiu que a gente desenvolvesse alguns temas deixados por eles no primeiro bate-papo, no segundo. E aqui, Cléia, no nosso plano de governo, além de vários pontos ligados à cultura, nós temos a criação de uma secretaria. Nós vamos desmembrar a Secretaria de Esporte, que hoje é parte da Secretaria de Educação, e vamos criar a Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer, né, para que nós coloquemos em prática várias e várias ideias que nos foi passada, como a retomada do JEP, né, que eram os Jogos Estudantis de Palmeira, que foi extinto, né. Nós temos também a ideia de criar quadras em bairros de Palmeira para desenvolver práticas esportivas com professores de educação física para adultos, para jovens, né, para o saúde, né, aquele saúde na praça, em várias regiões, vários bairros de Palmeira, contemplar com quadras, né, aproveitar alguns campos de bairro que existem lá sem estrutura alguma, para estruturá-los, para disponibilizar para a população, não só ter o CSE como campo da nossa cidade, e outros pontos que aqui fazem parte desse programa de governo, que com certeza serão bem reaproveitados, bem aproveitados. E com relação à cultura, né, feiras literárias, né, aproveitando o que a gente tem de melhor na cultura da região, que é o nome do saudoso Graciliano Ramos, que é a maior referência literária, uma das maiores do Brasil, né? É o escritor brasileiro reproduzido em mais línguas no mundo. Por bondade de Deus, da nossa cidade, por bondade de Deus, o homem do maior legado, né, político do Brasil. É da nossa cidade e tem que ser honrado essa história e aproveitado, converter tudo que ele deixou em riqueza para a nossa terra. Atrair turista para conhecer o chão que o Graciliano governou, para conhecer a terra, a casa que ele morou, para conhecer pontos de histórias de livro que ele retratou lá em Palmeira. Isso nunca foi aproveitado. É uma pena. Né? O neto dele, o Ricardo Ramos, que é nosso primo, sempre se queixa disso. Veio participar da primeira feira literária, da primeira FIP, há 4 anos atrás, e a pedido da dona Isvânia Marques, que era ex-secretária de Cultura, que é muito amiga dele, uma pessoa que ele respeita muito,
e tenho uma consideração muito grande. Há vários outros escritores lá de Palmeiras que fazem parte da Academia Palmeirense, mas saiu muito chateado com a gestão pelo descaso ao nome do Graciliano Ramos, Acabou, candidato. o seu avô. Obrigada, candidato. E aos representantes das mídias do PUL que fizeram as perguntas. Daqui a pouco a gente volta com o quarto e último bloco do debate. Renove o seu guarda-roupa com as últimas tendências da moda feminina. Araceli Boutique tem um look perfeito para qualquer ocasião. Sofisticado, moderno, clássico ou fashion. Moda e estilo num só lugar, para você se sentir confiante e especial. Araceli Boutique, Rua Esperidião Rodrigues, 498, Centro, Arapiraca. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço. Cercado de belezas naturais, o Hotel Fazenda Céu Aberto oferece uma ampla estrutura, um atendimento diferenciado e um clima de fazenda acolhedor. O lazer e a tranquilidade faz parte do nosso dia a dia e desejamos que nossos hóspedes desfrutem de todos os espaços. A estrutura do hotel é completa e agrada a todos os gostos.
São inúmeras as atividades para todas as idades. Ainda contamos com promoções e pacotes em feriados e datas comemorativas. O Hotel Fazenda Céu Aberto é perfeito para quem busca um programa atraente e tranquilo. Venha nos conhecer. A paisagem de uma vida no campo vai conquistar você. E a gente está de volta com o quarto e último bloco do debate entre prefeitos de Palmeira dos Índios. São 4 candidatos, 3 faltaram e a gente seguiu com o debate com apenas um candidato. E pelas regras do debate, cada candidato terá 5 minutos para fazer as suas considerações finais relacionadas à sua proposta de gestão, sendo a ordem de fala definida por sorteio. Na falta das candidatas Mosabelle Ribeiro, do Republicanos, Tia Júlia, do MDB, e do candidato Gervásio Neto, do PRD, o candidato Cristiano Ramos, que está aqui presente, terá um tempo acrescido devido ao tempo dos candidatos faltosos. E por decisão da comissão examinadora do debate, o candidato Cristiano Ramos, ele terá até 13 minutos para fazer as suas considerações finais. Por favor, candidato, o senhor pode iniciar. Cléia, povo de Palmeira, eu quero dizer aqui, mais uma vez, do propósito dessa candidatura. Não é uma aventura, como muitos diziam, tentando desconstruir, tentando desanimar, tentando impedir que a gente chegasse até esse momento. Não é uma aventura, não é uma brincadeira. Isso aqui tem um propósito, e o propósito é transformar a nossa cidade, dar a ela o valor que ela tem, o valor que o povo dela tem, e devolver a esperança das famílias terem dignidade, das famílias terem sustento, das famílias terem qualidade de vida. Esse é o nosso propósito. Como candidato a prefeito, faço parte de um grupo de amigos, de pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que é de transformar a realidade da nossa cidade, devolver Palmeira para um cenário geopolítico importante, fazer uma retomada de crescimento para que nós voltemos ao cenário alagoano como nós merecemos. Não tenho não devo a cabeça a grupo político que quer fatias da gestão, não compactuo com gestões irresponsáveis, não me dobrei em momento algum como vereador aos caprichos de um governo fantasioso que usa a mídia para iludir, para enganar, para prometer, para criar uma expectativa que não se conclui. Não faço parte de consórcio pelo poder, formado por outro grupo, que deveria estar aqui para prestar conta de um governo feito há 8 anos atrás, que foi um desastre para a nossa cidade. E o candidato que também não veio, simplesmente é um projeto de poder, e esse a gente nem discute, né, porque não tem propósito, e está mostrando, né, se lançando agora na política, deveria dar valor à exposição de suas ideias, se é que as tem, defesa do seu plano de governo e mostrar aonde pode levar a nossa cidade. E aí eu vou para as minhas principais ideias em alguns setores, Cléia. Como a saúde é o maior problema hoje de Palmeira.
E um dos maiores problemas da saúde é a falta de uma estrutura maior no centro de especialidades. Nós temos lá um centro de especialidades que presta serviço, né, hoje com uma influência política muito grande, o que prejudica um pouco a qualidade dos serviços, não pelos profissionais que são de excelência, mas pela interferência política que ele sofre, né, e o pouco investimento por parte do poder público, que deveria dar mais, ampliar mais as suas especialidades, para que o palmeirense não precisasse sair de Palmeira para recorrer a outros centros, como Arapiraca, como Maceió. Né? Falta investimento, falta uma reestruturação bem feita, e é isso que nós vamos fazer a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Vamos começar a trabalhar a reestruturação do Centro de Especialidade de Palmeira e fazer dele uma referência a nível de Estado, se Deus quiser. A educação de Palmeira, que já foi uma das referências de educação do Estado, vem a cada dia ficando pior, não pelos profissionais que tem, não é isso. Os profissionais que tem só precisam ser apoiados, só precisam de incentivos e de qualificação para prestarem um serviço ainda melhor. Mas Palmeira precisa investir no que é real, não em mídia, não em propaganda enganosa. Nós temos que nos atualizar na forma de fazer a educação. E a educação especial em Palmeira é uma realidade que não existe, só existe na fala e nas propagandas mentirosas de uma gestão que fala muito e age em alguns setores pouco. Né? A educação especial tem que passar a ser uma realidade do Porto Palmeira para que nós avancemos na qualidade do ensino, nós possamos dar oportunidade aos que mais precisam e menos têm para educar seus filhos. E a educação especial, sem sombra de dúvida, é uma ferramenta, é um mecanismo que pode transformar o futuro da nossa cidade em um futuro diferente. E a educação especial junto com a educação inclusiva, por Palmeiras ser uma das cidades que tem o maior número de pessoas com espectro autista no Estado, uma necessidade gritante, e eu comecei um trabalho justamente nessa área da educação especial e na abertura de escolas em tempo integral que nós íamos fazer no final do 4º mês como secretário de Educação, e eu fui interrompido justamente por ciumeira política, por pequenez, por falta de compromisso e de comprometimento desse governo que faz muita propaganda e pouca ação. Os pais de alunos da rede municipal, os professores, os serviços prestados, os auxiliares, o pessoal da secretaria sabe exatamente o que eu estou dizendo, porque eles sofreram na pele uma ruptura no meio de um ano, no início de uma reestruturação da educação municipal no ano de 2023, e eles sabem bem o que eu estou falando. E é um compromisso nosso valorizar a educação especial, incentivar, investir, e a criação de várias e várias escolas em tempo integral, se Deus quiser. E é com o 12 que isso vai acontecer, é com o Cristiano Ramos, é com esse que está aqui para defender suas ideias, para mostrar o que quer fazer, para pedir a você um voto de confiança, para que a gente faça um novo, a gente faça diferente. E aí, Cléia, nós vamos para o que também não deixa de ser saúde, que é a reestruturação econômica, a retomada do crescimento. Porque sem emprego, sem levar o sustento para a sua casa, o pai de família adoece. Deitar, encostar o travesseiro numa cama e não saber como vai, no outro dia, levar comida para o prato dos seus filhos, é também questão de saúde. E Palmeira está doente por falta de saúde, e está adoecendo e atrofiando por falta de oportunidade, por falta de investimento, por falta de compromisso com a nossa terra,
nós estamos ficando menor e nós temos que mostrar como vamos fazer e começar já a construir uma nova história. Nós criamos um programa simples, mas que em pouco tempo, com certeza, dará um resultado fantástico ao comércio, estendendo a mão ao pequeno empreendedor, que é o programa Desburocratizar, que vai ofertar aos pequenos empreendedores que comercializam até R$30 mil serviço contábil e jurídico de graça. Será criado um setor contábil e jurídico dentro da Secretaria de Finanças para que se oferte para quem comercializa até R$30 mil serviços contábeis e jurídicos gratuitamente, para que aquele empreendedor que não se legaliza passe a se legalizar, passe a ter uma vida jurídica ativa, uma vida fiscal ativa, para que em pouco tempo ele tenha acesso aos bancos fomentadores de economia e consiga investimento para investir no seu pequeno negócio, para poder ampliar, para comprar material, para comprar estoque, para ter um capital de giro, para não viver sufocado e poder contratar, poder, quem sabe, começar a produzir, fabricar, para vender e gerar emprego, porque gerando emprego se gera renda. Sem carteira assinada não existe vida fiscal em cidade alguma, e nós precisamos começar a estender a mão aos pequenos empreendedores da nossa cidade, que pós-pandemia aumentou muito a procura por pequenos negócios que levam sustento. A pandemia ela fechou portas, fechou vagas de trabalho, mas criou no povo a necessidade de inovar, de fazer diferente, e aí surgiram outros modelos de negócio, que são negócios em casa, negócios através de delivery, e isso tudo precisa de adequação por parte do poder público, para que a gente dê essa condição para eles crescerem como vida jurídica e ter acesso a banco, para que a gente tenha investimentos e mais investimentos. E é com o 12, é com o Cristiano Ramos que isso vai acontecer, é com o novo, porque quem já fez, quem está no poder há muito tempo e não se preocupou, e não inovou, e não teve ideias, com certeza não fará. São projetos políticos pessoais que só vão servir a eles e às famílias deles e aquele monte de sanguessuga que vive em torno de algumas figuras que querem voltar ao poder da nossa cidade. E chegamos ao fim deste debate, o 8º dos 10 debates entre candidatos às prefeituras de Alagoas, promovidos pelo Pool de Veículos de Comunicação do Agreste, formado pela TV OPES, TV Liberdade AL, Portal Já é Notícia e Jornal Tribuna Independente. O Pool de Empresas de Comunicação lamenta que os 3 candidatos, Gervásio Neto, Tia Júlia e Mosabela Ribeiro, tenham faltado e não valorizado a importância dos meios de comunicação para a democracia e para a sociedade. E lamenta principalmente que você, eleitor de Palmeira dos Índios, não teve a chance de conhecer propostas, ideias, plano de gestão dos 4 candidatos. A gente espera ter contribuído para que você possa ter uma decisão segura diante da urna em 6 de outubro. Lembrando que o voto consciente pode contribuir com melhorias para todos os habitantes. Obrigada ao candidato Cristiano Ramos pela participação. Obrigada a todos pela audiência. E esperamos você amanhã, às 19 horas, com debate entre candidatos a prefeito de Junqueiro. Tenha uma ótima noite.